Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. De Ana é retratada na Bíblia, principalmente nos primeiros anos de casamento. Ela era uma sofredora. A Bíblia diz que o marido a amava, o Eucana, e a lei até permitia, os costumes também, que quando um homem se casasse e não conseguisse ter filhos, que ele poderia arranjar uma outra mulher para poder ter filhos. Mas Deus estabelece na lei que ele deveria tratar com igualdade as esposas. O Eucana amava a Ana, que era estéril. A Bíblia traz muitas histórias de mulheres que eram estéreis. A Sara, a Rebeca, a esposa do Zacarias, a Isabel, mãe do João Batista. Muitas histórias sobre mulheres que não conseguiam ter filhos. E isso era considerado uma maldição de Deus naquela época. Mas a Ana sofria não tanto com essa ideia da maldição, porque ela sabia que o marido dela, um levita, amava a Deus e amava a ela também. Porém, quando ele arranjou a outra mulher, a Penina, acredito eu que até pelo fato de o Eucana demonstrar muito amor a Ana, a Penina ficou chateada, começou a ter ciúmes e provocar a Ana. É chamada na Bíblia, o capítulo 1 de Samuel, de rival. Ela teve muitos filhos, a Penina, deu muitos filhos para o marido dela, o Eucana, que era o mesmo marido da Ana. Essa situação de bigamia nunca dá certo, isso é confusão. Davi se enrolou na vida, e a Bíblia traz isso por causa desse desejo de arranjar mais mulheres. Sempre traz confusão. E a Ana sofria muito. Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse debaixo da sua soberania, lendo o futuro que Deus conhece, para preparar a Ana para uma situação de angústia tal que ela pudesse fazer um voto louco. Era muito difícil uma mulher fazer um voto desses, como é hoje. Uma mulher dizer, eu vou entregar meu filho totalmente para o Senhor. Ela fez esse voto. Quando o filho desmamasse, ela entregaria. E Deus atendeu ao pedido dela e deu um filho que era o Samuel. E ela dedicou o filho ao Senhor, entregando literalmente o filho ao sumo sacerdote Eli. Foi a solução que Deus entendeu para eliminar a família do Eli e preparar um novo sacerdote que seria fiel a Deus. Ele nem é chamado propriamente de sacerdote, o Samuel, ele é profeta, ele é líder, ele é várias outras coisas, um juiz, mas ele não é chamado de sumo sacerdote, mas foi o sacerdote fiel que Deus encontrou. E nos desígnios de Deus, ele precisava preparar um sacerdote fiel para poder eliminar aqueles que eram infiéis. E o Senhor diz numa palavra muito dura para o Eli o seguinte: eu tinha dito ao seu ancestral, o Arão, o líder dos sacerdotes, que eu o preservaria a sua descendência para sempre, mas agora longe de mim. Interessante, Deus volta atrás. É bom a gente saber disto, em várias situações. Longe de mim isto, porque aos que me honram eu honrarei, mas aqueles que me desprezam serão desmerecidos. No caso, o Eli e os filhos dele, Ofni e Finéias, foram desmerecidos pelo Senhor
que aguardou apenas que o Samuel crescesse entre 15 e 20 anos de idade, nessa faixa, e Deus fez com que morressem os outros. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, que não valiam nada, e o pai, ao receber a notícia, também morreu. E o Samuel, novo ainda, começou a assumir a responsabilidade do sacerdócio, e também foi um profeta de Deus e acabou liderando o povo como um juiz numa grande época de grande progresso e paz. Samuel foi um grande líder. Na época dele, o povo teve paz, o país teve progresso, mas eles não reconheceram isso. E mais para o final da vida de Samuel, pediram que ele estabelecesse um rei, porque eles queriam ser como as outras nações. Mas eu quero focalizar aqui a oração da Ana no capítulo 2, quando ela concebeu e teve o Samuel e entregou ao Senhor. Ela não ficou triste, chorosa, puxa vida, eu não vou ver mais meu filho. De ano em ano, eles subiam ao local onde a arca estava, provavelmente o Siló, o tabernáculo, e ali eles ofereciam sacrifícios a Deus, e a Ana podia passar uns dias ali, uma semana talvez, junto com seu filho, levava roupas novas para ele, que ela ficava preparando durante o restante do ano. E o Samuel aparentemente foi educado, feliz, não reclamou da falta da mãe perto dele. Eu acho que ele tinha outras pessoas que o serviam. Por exemplo, havia muitas mulheres que serviam à porta do tabernáculo. E na época do sacerdote Eli, os filhos dele adulteravam com essas mulheres. Isso é mencionado. Essas mulheres provavelmente continuaram a servir ali e serviam o Samuel, fazendo comida, uma coisa e outra que o Samuel precisasse. Então o Samuel não ficou carente de atenção. E o sacerdote Eli, já velhinho, gostava muito do Samuel, porque o que os filhos dele não faziam, o Samuel fazia. Totalmente obediente, leal, dedicado às coisas de Deus, ajudador. O Samuel era a alegria do velho sacerdote Eli. Mas chegou a hora que Deus entendeu de tirar o Eli e o Samuel teve que assumir o sacerdócio sozinho. Mas na época em que a Ana entregou o filho, ela fez uma oração, e essa oração é o conteúdo aí do capítulo 2 do livro de 1 Samuel, e ela tem algumas expressões muito interessantes. Ela não se fez de coitadinha, mas ela entendeu a grandeza de Deus e disse: o Senhor, não há como o Senhor, nada como o Senhor, nenhuma rocha como Ele. Ele pesa todos os feitos na balança. Portanto, não multipliquem palavras de orgulho, palavras arrogantes contra o Senhor, porque o arco dos fortes pode ser quebrado e os débeis cingidos de força. Aqueles que antes eram grandes agora desaparecem, mas os que não eram nada e pobres, esses estão exaltados. E assim por diante. Ela foi focalizando o que Deus pode fazer. E logo a seguir o texto passa a relatar os crimes, os erros e pecados que os filhos do Eli faziam. Aos olhos de Deus eles eram terríveis, mas aqui na terra eles eram os poderosos. É bom a gente lembrar que naquela época não havia rei em Israel, era a época dos juízes ainda, e o sumo sacerdote era o mais importante no país. E como ele estava velho, os filhos dele faziam tudo em nome dele. Portanto, eram os poderosos do país, esses filhos. E Deus fez com que eles descessem até a morte para poder exaltar o Samuel. E, de quebra, a Ana não menciona a Penina e lembrou
que não vale a pena a gente se orgulhar, a gente falar mal dos outros, porque a situação amanhã pode mudar completamente. Deus exalta os humildes e pode humilhar os exaltados. A Ana lembra isto, que de certa forma se cumpriu. Faz uma certa profecia com relação ao filho dela, que seria um assistente do ungido de Deus, que depois aconteceu, que foi o Davi, e o Samuel foi o grande revelador do Davi. E assim, tudo aquilo se cumpriu. A oração dela é muito interessante. Ela focaliza o Senhor, a obra dele, e não as questões muito pessoais e sentimentais dela. Deus é Deus e a gente precisa valorizar isso. O relacionamento de Deus com os homens precisa ser estabelecido, e se nós colaborarmos com isso, nós vamos ser felizes também colaborando com a obra de Deus. Mas cuidado, meu irmão, para não ser como a Penina, olhando só o seu próprio umbigo, os seus próprios interesses, olhando o seu bem-estar, fazendo oração só para pedir para você. Procure fazer oração mais como a Ana, em favor do povo, em favor da obra de Deus à sua volta. Ore pelo país, pelas autoridades, ore pelos líderes cristãos. Coloque o seu pensamento mais no outro quando você orar, do que ficar só pedindo para si. E Deus abençoe a sua oração também.